Michele Bolsonaro está fedendo com o Bolsonaro, para usar uma palavra bonita, com essas ironias contra o judiciário. É um erro de Michele que acaba pulverizando a estratégia de defesa dela e também do Bolsonaro. Tanto que os advogados do ex-presidente e membros do PL consideram um erro grave e estão dizendo que Michele ainda não conseguiu entender a dimensão da situação que ela está envolvida. Tanto que quem está assessorando Michele a fazer essas ironias é o maquiador. Olha só, Michele passa pelo pior momento de sua história em crise de imagem, capital político sendo deteriorado, ela pode ser presa, Bolsonaro também, e ela usa o maquiador como assessor. É pedir pra levar na cabeça. Na sua opinião, é um erro de Michele essas ironias? Você acha que ela ainda não entendeu a gravidade da situação? E mais ainda, nessa crise, usar o maquiador como assessor é pedir pra levar na cabeça? Então deixa o seu like se você quer que Michele seja punida e considera um erro, e se inscreva no canal. Segundo informações da Bela Megali, essa parte que Michele não entendeu a gravidade da situação é um entendimento tanto dos advogados do Bolsonaro como os advogados ou os integrantes do PL. Porque os caras estão falando o seguinte, é um absurdo o que ela está fazendo. A Michele ela está distribuindo ironias contra o judiciário, contra o Alexandre de Moraes, contra todo mundo. E os caras falam assim, olha, ela não consegue entender a gravidade da situação. Ela deveria ficar em silêncio. Silêncio nesse momento vale ouro. Só que Michele, ao invés de escutar os advogados, ao invés de escutar os membros do PL, ela tá escutando o maquiador. É sério isso. É sério. Segundo informações da Bela Megali, é o maquiador que está assessorando Michele. É o maquiador que tá falando pra ela ser irônica. É o maquiador que tá falando pra ela atacar o judiciário. O Bolsonaro pode ser preso e ela tá se assessorando com o maquiador. Tá sendo assessorado pelo maquiador. É um absurdo isso. É uma falta de entendimento de dimensão que você fala assim... De onde saiu essa pessoa? Que pessoa mais desconectada da realidade? Porque vocês viram as ironias da Michele. Teve lá o evento do PL, ela foi lá e falou assim, eu vou fazer agora as mijóias. E uma semana antes, ela teve um bate-boca com uma mulher que tá perguntando as joias, ela pegou e o maquiador jogou gelo na pessoa. E depois, mais recentemente, nesse episódio da mijóia, falou assim, tem esses tapados aí, né, que ficam perguntando onde estão as joias. As joias estão lá na caixa, não estão não, porque nós ficamos sabendo, pela reportagem do Jornal Nacional, que existem outras joias que sumiram, ou outros presentes caros que também sumiram, ninguém sabe onde estão. E aí, no dia do depoimento dela, ela posta uma foto lutando, treinando MMA, e fala, essas são as porradas que eu gosto, ou seja, ela quer dar porrada no Xandão, ela quer dar porrada no judiciário, um erro absurdo de alguém que não consegue entender a dimensão da situação que ela está. Mas se vamos cá entre nós, vamos ser sinceros, falta berço, tanto pra Michele quanto pra Bolsonaro, falta berço pra essas pessoas, e quando eu falo de berço, eu não tô falando de o local de nascimento, de ser mais rico ou mais pobre, não, porque por exemplo, o Lula nasceu num local bem mais vulnerável, bem menos economicamente favorecido do que Michele Bolsonaro, mas o Lula tem berço, o Lula tem criação, o Lula tem cultura, o Lula tem educação, o Lula foi bem criado, diferente de Michele Bolsonaro. O Lula sabe se comportar, o Lula sabe compreender o contexto onde ele está inserido. Tanto que quando você vê o depoimento dele contra o Sérgio Moro, ele tem uma postura altiva, ele tem uma postura de enfrentamento em alguns pontos, ele recua em outros. É um homem que tem uma boa criação. Michele não, muito menos Bolsonaro. Mas assim, Michele bem pior que Bolsonaro. Michele faz parte, sabe, daquela... Ela parece fazer parte daquele pior tipo de classe média. Sabe aquela classe média barraqueira? Sabe? Que acha que dá barraco em tudo, vai numa repartição pública, distrata funcionário, aí vai lá numa lojinha, humilha o vendedor porque se acha superior, você tá me atendendo, vê o funcionário como sendo um serviçal. Michele parece ser esse tipo de gente, que não tem cultura, é chucra. O Bolsonaro, cara, a última viagem que ele fez pra Itália, ao invés de ele ter relações diplomáticas, marcar reunião, fazer qualquer tipo de... Ele foi comprar salame com o Carluxo. São pessoas que não têm requinte, não têm refino, não têm um mínimo de educação. Quando eu olho pra Michele tendo esses roupantes, eu lembro de uma passagem de Vidas Secas que um dos filhos está conversando com o Fabiano. Aí o filho pergunta assim pra ele, ô pai, o que é o inferno? Aí o Fabiano não sabe como falar, não sabe como responder, dá um cascudo no filho. Por quê? Porque ele não tem vocabulário pra falar. Michele é igual. Sabe? Pra vocês terem uma ideia, a situação tá tão pesada que segundo informações do Paulo Capelli, do Metrópolis, tem um aliado do Bolsonaro que ele teve os celulares apreendidos pela operação dos atos antidemocráticos. E ele tá desesperado. Nem tanto com questão jurídica, mas com as intimidades dele que podem ser expostas. Porque esse aliado do Bolsonaro
Ele é um servidor de carreira. E ele nunca teve coragem de sair do armário e revelar ali a sua predileção por corpos masculinos. E tem um monte de foto ali de homens seminu, possivelmente de tanguinha, musculosos na praia. Só que também tem, em menor quantidade, fotos de modelos femininas, também em trajes de banho. E tem uma ali que ele bateu um papo e combinou um encontro mais picante. A gente não sabe se ele é casado, mas o cara tá morrendo de medo dessas informações. Tá todo mundo com o Lulu na mão de vazar informação íntima, foto mais 18, quebra de sigilo bancário, pagamentos indecorosos, e a Michelle tá lá atacando, ironizando. Ela não sabe onde ela tá inserida. Olha só, e o pior é que ela é vista como plano B. Se o Bolsonaro for preso, ela é o plano B para disputar 2024 nas eleições municipais. E nós vimos o que está acontecendo com o apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes. O Boulos está liderando São Paulo. É simplesmente... E para piorar, tem uma rivalidade... Olha como que ela não consegue compreender. Tem uma rivalidade nos bastidores, nesse caso das joias, dos assessores do Bolsonaro, do Frederico Vassef com o Fábio Weingarten. O Fábio Weingarten ficou em silêncio no depoimento dele. Mas ele preparou um dossiê com todas as mensagens dele de conversas com o Mauro Cid. Ele preparou isso nem tanto para entregar à polícia, mas para se proteger do Frederico Vassef. Porque o Vassef culpa o Weingarten pelo envolvimento dele na história. E o Weingarten culpa o Frederico Vassef pelo envolvimento dele, Weingarten, na história. Então eles estão ali nos bastidores se engalfinhando, porque eles sempre tiveram uma rivalidade pela atenção do Bolsonaro, né? Eles sempre ficavam disputando a atenção do Bolsonaro. Aí o Vassef chama o Weingarten de chifrudo, quase que eu falei o chifrudo, chama o Vassef de o acéfalo, e eles ficam ali nos bastidores. E essa situação piora a condição do Bolsonaro, porque pode sair alguma coisa ali, alguma fala para acusar um ou outro, e aí a polícia pode puxar esse fio. E Michelle não consegue entender. Além disso, existe a vingança do Mauro Cid. O Mauro Cid não está preparando uma delação premiada. O Mauro Cid está preparando uma vingança contra o Bolsonaro. Porque o Mauro Cid foi abandonado, assim como o pai. O Bolsonaro está colocando toda a responsabilidade nas costas do Mauro Cid. Porque o Bolsonaro fala que todo o esquema das joias foi o Mauro Cid. O Bolsonaro não quer ficar com essas joias. Cid, resolva aí. E o Cid quis vender. Essa é uma estratégia do Bolsonaro para escapar da caracterização do peculato de organização criminosa. Só que o Cid tem muito a perder e ele está envolvido em vários outros inquéritos do Bolsonaro. Se o Cid apontar para o Bolsonaro, toda a estratégia do perseguido, da narrativa de perseguição e da injustiça cai por terra. Mas Michelle fica lá, ironizando. Ela não tem ideia de que essas ironias não vão intimidar a justiça. Vão só fazer a justiça vir mais pesado ainda em cima dela e vão pegar o irmão. O Bolsonaro, porque o irmão da Michelle tem lá a troca de mensagem, é citado pelo Mauro Cid. O Bolsonaro, que por incrível que pareça, é menos bobo do que Michelle, já percebeu. E segundo informações também do Paulo Capelli, o Bolsonaro sabe que o Alexandre de Moraes já tem o veredito, ou pelo menos ele tem essa sensação. O Alexandre de Moraes vai colocar no relatório final o crime de peculato. E o Bolsonaro não tem muitas, como eu posso dizer, escolhas, porque o plenário do STF vai corroborar a posição do Moraes. A única chance do Bolsonaro é fugir do Alexandre de Moraes, saindo do STF e indo para a primeira instância, abraçando a tese do Augusto Aras e da PGR, dizendo que o STF não tem competência para julgar os casos do Bolsonaro porque não existe foro privilegiado em nenhum dos envolvidos. Essa é a única tese, a última esperança do Bolsonaro. Mas Michelle, e ela desafia, eu vou falar no local adequado, eu quero contribuir, mas vou falar no foro adequado. Ela está sendo investigada, mas ela quer se colocar acima de todos. Ela vai se dar mal, ela não sabe o lugar dela. Até porque essa tese do Bolsonaro é uma tese frágil. Porque quando os inquéritos forem unificados e o inquérito das joias tem a ver com o inquérito das milícias digitais e o Bolsonaro vai ser caracterizado como chefe de organização criminosa, todos os inquéritos vão ser unificados e nessa unificação dos inquéritos da organização criminosa tem pessoas com foro privilegiado. Por exemplo, o Carlos Zambelli. Porque o Mauro Cid está envolvido também no inquérito do hacker de Araraquara. E aí, essa vai ser a justificativa para manter a investigação no STF, acabando com a estratégia do Bolsonaro. Será que Michelle, quando ela entrar na colmeia presa, ela vai ter noção do que está acontecendo com ela?